A língua oficial do Brasil é o português, isso todo mundo sabe. Mas o que quase ninguém sabe é que no Brasil fala-se mais de 200 línguas diferentes, sendo que 170 delas faladas por indígenas, povos que já estavam aqui bem antes da chegada dos portugueses. Na Universidade de Campinas, um linguista defende o direito desses povos de conservar a sua língua e de serem educados nela. A gente está aqui com o professor Arion da Linha Rodrigues, tupinólogo aqui na Unicamp, que vai falar com a gente sobre esse assunto. Professor, em primeiro lugar, o senhor defende os direitos dos indígenas à educação através da sua língua materna. Que direitos são esses? Bom, os indígenas têm o mesmo direito que qualquer pessoa humana de usar a sua língua nativa, a sua língua materna, né, e em todas as ocasiões, né, que são importantes para a sua vida. O direito à língua materna é um dos direitos fundamentais do homem e, como tal, tem figurado nas Declarações Universais de Direitos Humanos patrocinadas pelas Nações Unidas, né, tanto a Declaração Geral de Direitos Humanos como a Declaração de Direitos da Criança, as declarações de direitos culturais e sociais e econômicos e assim por diante. Mas, professor da Linha, como é que fica essa questão de educação e alfabetização dos índios através de suas línguas, se as línguas deles não têm alfabeto, eles não têm escrita? O fato de não se dispor de escrita numa língua não desvaloriza essa língua, nem torna ela menos efetiva para as funções próprias de uma língua, que são a de manter a coesão social, de permitir o uso do raciocínio, a compreensão dos fenômenos, a discussão dos problemas sociais e assim por diante. Agora, qualquer língua é passível de tornar-se língua escrita. E no Brasil, por exemplo, das cerca de 170 línguas indígenas que temos, já uma boa porção está hoje em dia dotada de escrita e há uma grande quantidade de trabalhos escritos produzidos por índios em suas próprias línguas. Essa questão da alfabetização de índios em suas próprias línguas não é um projeto que se esteja imaginando para o futuro. Já há no Brasil várias situações, vários grupos indígenas em que os índios são alfabetizados em sua própria língua, às vezes de maneira mais restrita, apenas alguns indivíduos, às vezes de maneira mais ampla, em atividades escolares que já vão se tornando mais regulares, né? E começa a haver uma produção de literatura escrita em línguas indígenas. O senhor defende a educação dos índios a partir da língua indígena e não do português? No Brasil, nós temos duas situações contrastantes de povos indígenas. Nós temos cerca de 200 povos indígenas no Brasil. Destes, apenas cerca de 170 usam suas línguas indígenas. Há uns 30 povos, especialmente os povos situados no Nordeste do Brasil, onde o processo de colonização iniciou-se há muito mais tempo e por isso foi mais intenso, que passaram a falar exclusivamente o português. Então hoje essas comunidades só falam português. É claro, num caso como este, a única língua a ser utilizada na educação é a língua portuguesa, porque o português passou a ser a língua materna desses índios. Não tem sentido promover educação para eles em outra língua. Eles têm direito à educação em português. Mas os povos que ainda falam normalmente suas línguas, cujas crianças só começam a viver com a língua indígena, né? Esses têm direito a que a educação seja feita na única língua que eles compreendem bem, que é a língua indígena. Um programa de educação em português para eles, desde o início, seria desvantajoso. Eles teriam prejuízo na escola em comparação com as crianças que aprendem na língua materna. Quer dizer, eles começam a aprender, por exemplo, matemática, geografia, história a partir da sua língua e depois, gradualmente, o português.
assim deveria ser. Há alguns programas experimentais já funcionando assim e que mostram que isso é uma possibilidade não só que faz sentido, mas que é realizável. Né? Progressivamente vão se encontrando pessoas, seja com conhecimentos pedagógicos, seja com conhecimentos linguísticos, né, ou antropológicos, né, que podem cooperar e têm cooperado no desenvolvimento de programas específicos para comunidades indígenas específicas, né, levando em conta a língua indígena e levando em conta a cultura indígena, o meio social indígena, para poder introduzir conceitos como os conceitos matemáticos, como conceitos sociais e conceitos geográficos e assim por diante. Agora, como ensinar na língua nativa e ao mesmo tempo ensinar português falado primeiramente e depois português escrito, isso leva a desenvolver esses grupos de maneira satisfatória, inclusive no caminho de uma harmonização com a população majoritária do país. Existe muita gente, eu acredito, que pensa que por ser minoria os índios, para que a gente vai incentivar a educação das línguas deles? Não é por sermos maioria que podemos desprezar simplesmente os povos minoritários. Nós não podemos construir um Estado democrático, né, no Brasil se não soubermos respeitar os direitos fundamentais de todos os segmentos humanos que vivem no país. O Brasil é um país culturalmente rico, se considerarmos que é um país que comporta cerca de 200 etnias, cerca de 200 comunidades humanas com usos e costumes específicos que se somam no conjunto de experiência humana e não se reduz a uma só experiência monolítica e tendendo a empobrecer-se, como acontece sempre que um povo fica isolado. Né? Nós nos beneficiamos no Brasil do contacto cultural. A gente tem conhecimento que o Samana Institute tem feito traduções da Bíblia nas línguas dos índios, nas línguas indígenas. Como é que o senhor vê a ação dos missionários no Brasil? Bom, a ação dos missionários, primeiramente, né? Eu acho que todas as pessoas que se interessam pelas comunidades indígenas veem com certa reserva, né? Porque todo missionário, por definição, é um agente de intervenção nas culturas indígenas. Ele só é missionário porque ele acredita que ele pode mudar a cultura. Agora, por outro lado, tem um outro aspecto, né? É que o tradutor da Bíblia ainda privilegia a língua indígena, né? Ao contrário de certas ações religiosas, né, que procuram mudar os índios do mesmo jeito, mas mudando a língua também, que é o caso de certas outras missões, né, em que se procura forçar o índio a falar o português, e só o português, e em seguida expõe-se esse índio, da mesma maneira, às ideias religiosas estranhas a ele. Né? De modo que o que faz a tradução da Bíblia, em certo sentido, ainda faz uma certa concessão ao indígena, a algum elemento da cultura indígena, né, que certos missionários nem sequer fazem. Dizia-se que a plurietnia era uma ameaça à segurança nacional. O senhor acha que essa questão da plurietnia é uma ameaça à segurança nacional? Não, evidentemente não, né? Porque o caráter pluriétnico do Brasil, do Estado brasileiro, é uma realidade. Na medida em que, no mesmo Estado, existem povos com diferentes línguas, diferentes culturas, né, e diferentes tradições, esse é um país pluriétnico. Né? Isso faz parte da realidade brasileira, sempre foi assim e continua sendo assim. O que está em questão, portanto, na Constituinte, não é transformar o Brasil num país pluriétnico, mas é reconhecer que o país é pluriétnico, como é plurilíngue também. Né? E o que se quer é um avanço na Constituição
reconhecendo a realidade para que a realidade possa ser melhor tratada. E para que as pessoas que pertencem às etnias minoritárias não sejam prejudicadas como sistematicamente tem sido. Não se trata, portanto, de nenhuma ameaça à segurança do país. Se dependesse disso, a segurança do país, ela já não existiria há muito tempo. O Estado não teria sobrevivido, né?